uma divergência ali naquela cena que depois aconteceu. Eu tinha chamado a polícia para conversar. Eu faço a minha... Não tudo, mas eu te garanto que uma boa parte, entendeu? Eu não vou falar o que eu ia falar, porque eu posso sofrer um processo, eu não vou. Eu queria que a minha mãe estivesse aqui. Eu sinto falta que a minha filha não tenha a avó. Vamos falar dessa experiência de ver o Caio de Terra e Paixão. É um personagem que você tem muitas horas de gravação aí, pelo tempo que a gente vê na TV. Sim. De arte. Como foi viver o Caio? Como tá sendo? É muito gostoso o Caio, porque primeiro ele começou como um bad boy, assim, né? Um cara que tinha o Luiz Henrique Rios, nosso diretor, maravilhoso, falava, ó, esse personagem ele tem uma gagueira emocional, ele não sabe se expressar. E quando ele se apaixona pela Aline, ele tinha uma coisa nele que ele achava ele já via coisas no pai que ele não concordava, mas não sabia como se impor. Quando ele vê a Aline, e se apaixona por ela, acontece um lugar de esperança, de inspiração. Essa mulher muda a vida dele sem ser a mulher dele. Sim. Então ele aprendeu a se expressar, ele se colocou contra a família, ele agora nessa reta final, ele realmente se colocou contra o pai, ele abdicou da fortuna, da sucessão. Quem vai pegar isso é o Luigi, ouve o que eu tô te falando. Rainer Cadete vai ficar com tudo. Eu tenho isso, não sei se é uma intuição. E eu acho bonito assim, esse lugar de um homem largar tudo por um amor, adotar o filho dela, lutar por ela. E eu acho que é um personagem importante em termos de como você mantém a sua masculinidade, mas ao mesmo tempo você se entrega ao amor. Muito legal. E se fragiliza, eu acho que é isso, porque a gente vem falando muito sobre o homem se fragilizar ou não. O Caio se fragiliza e não perde a força, não tem a ver com masculinidade, tem a ver com força. Agora, você está tendo a experiência de trabalhar com dois grandes, com gigantes, Tony Ramos, Glória Pires. Como está sendo essa experiência? Cara, eu falei já na Ana Maria Braga, já falei no É de Casa, já falei em todas as poucas entrevistas que eu dei esse ano, porque eu não tive muito tempo. O Tony Ramos é assunto de análise. Eu levo o Tony Ramos para falar com o meu analista, porque tem uma coisa que a gente, principalmente eu acho que no Brasil, a gente acha, quando a pessoa tem uma atitude boa para com a vida, quando ela é legal, a gente acha que a pessoa é boba ou ingênua. Tony Ramos é um homem brilhante, extremamente culto, sabe tudo sobre cinema, são horas de papo com ele sobre cinema, que os dois apaixonados, um ator exemplar, é o nosso Pacino, De Niro juntos, Anthony Hopkins, está todo mundo ali misturado no nosso Tony, e ele é um cara que escolhe ser o que ele é todos os dias, então ele para mim O escolhe no sentido de personalidade. Escolhe de ser boa pessoa todos os dias, de ser legal com todo mundo. É claro que eu acho que isso é natural para ele, mas você vê que não tem nada a ver com ingenuidade ou ser legal demais. Não, ele é legal demais porque ele quer e porque faz ele feliz. É um cara generoso, é um cara brincalhão. Noturna com ele é a melhor coisa, que ele conta umas piadas que são tão sem graça às vezes que ficam muito com graça. E eu tenho uma coisa que às vezes eu demoro a entender as piadas dele. Então ele tem um prazer em contar as piadas pra mim. Que eu levo 5 minutos pra... Eu tô assim, ele contou a piada lá atrás, todo mundo riu e aí ele fala assim, não entendeu ainda. E com a Glória eu fiz Belíssima, mas eu nunca contracenei com a Glória. E eu fiz essa novela falando assim, tá bom, uma coisa eu aprendi com o João Emanuel. Você, quando vai fazer uma novela, que é um projeto muito longo, e você não está mais no começo da sua carreira, você tem que encontrar alguma coisa que te deu... Por que eu estou fazendo essa novela? Por que eu vou fazer um trabalho, além da paixão que você tem pelo trabalho, o respeito, o convite, a admiração pelos profissionais, você tem que encontrar uma motivação interna, assim. E aí, essa novela, por exemplo, quando falaram que eu ia ter muitos embates com a Glória, eu falei, eu quero, bora. E realmente foram cenas. Tive menos do que eu gostaria. Sério? Eu gostaria de ter brigado mais com ela.
Tanto quanto eu briguei com o personagem do Tony. O que mudou no fazer de novela? Há anos atrás, a gente não tinha a quantidade de séries que a gente tem à disposição do público. As pessoas estavam acostumadas a consumir ou cinema ou novela. E raramente uma série. Certo? Que é uma linguagem que fica um pouco no meio. Né? Com a chegada dessa enxurrada de ótimas séries, o público da novela ficou mais... exige mais da novela. Então, hoje em dia, a gente faz uma cena 2, 3 vezes. A gente repete ela por muitos ângulos. Então, a gente faz o close, a gente faz um médio, um geral. Isso antigamente não era muito assim. Era um pouco, pum, foi! Entendeu? Você fez uma cena, muito raro às vezes você repetir a cena. E exige você estar com o texto mais bem decorado. Porque às vezes quando você decora o texto, na primeira você entrega ele. Na segunda você pode dar uma rateada. Então é muito interessante, porque ao mesmo tempo também lapidam o ator, ele vai ficando melhor. Você entendeu? Você vai ficando melhor no seu ofício. Sim. Pelo menos eu sinto isso. Ao longo dessa novela, eu fui melhorando como ator, entendeu? Sim. Ainda mais voltando a falar, aprendendo com o Tony, com a Glória, eles têm um tempo de interpretação que me encoraja a chegar em lugares diferentes. Muita gente fala, pô, você tem que ter uma carreira internacional, por que não? Você fala inglês, isso e aquilo. E eu sempre pensei assim, eu prefiro muito mais ter uma boa relação com a minha filha do que ganhar 3 estatuetas de Oscar ou qualquer outro prêmio. E ter que resolver esse problema depois, que é uma coisa muito comum entre profissionais de alto nível. Sim. Eles às vezes têm uma carreira muito bem sucedida, e óbvio que eu quero ter, porque eu me dedico muito pro meu trabalho. Mas eu prefiro ter uma relação boa com a minha filha do que uma carreira muito bem sucedida sem ter cuidado dela. Você assim. sabe o que você está priorizando, assim, então basicamente não, é isso. Eu sei não, ela é uma prioridade desde que ela nasceu. O foco é televisão ou não? Você está aberto pro streaming? Como que você vê a carreira daqui para frente? Você que é um cara que está sempre antenado. Sim. Olha, eu acho que quanto mais projetos a gente tem para o audiovisual, é sempre melhor. Eu acho que a gente tem hoje em dia uma chegada de novas plataformas. Eu acho que estava todo mundo um pouco tentando entender o mercado. Tiveram projetos X, Y, Z, e aqui funciona, aqui não funciona. E eu acho que agora a gente está chegando num amadurecimento. A pandemia mudou muito o mercado, né? Não o brasileiro, mas o mundial, né? O mercado norte-americano ainda está se recuperando em termos de bilheteria, das pessoas voltando aí ao cinema, com alguns filmes que fazem muito sucesso, como Top Gun, Avatar, filmes que levam grande público. E você vê, por exemplo, a HBO foi comprada, você vê agora a HBO brasileira fazendo Dona Beija, fazendo uma outra novela. A Juliana Paz fez uma novela no Netflix com o Vladimir Brista, mas eu vejo um caminho muito, muito plural. Mas eu amo trabalhar na Globo. Vou fazer 22 anos de casa. Esse tempo todo você teve contrato? Eu acho que eu tive contrato a partir da Belíssima, a Favorita, eu tenho contrato há muitos anos, assim. Mas eu sempre emendei um trabalho no outro. Eu sempre tive muita sorte nisso. Não, talento. Desculpa, muito obrigado. Não. Agora, vou ter que entrar no assunto e quero muito entender, porque teve um tititi, lá no começo das gravações da novela, que você tinha se desentendido nos bastidores com um dos diretores, que teve briga, inclusive, ali. O que de fato aconteceu? O processo de criação, ele é um processo onde nem todo mundo, às vezes, tem a mesma opinião. E eu acho que o set de gravação, ele é como se fosse um vestiário de futebol. O que o técnico fala com os jogadores e o que os jogadores falam com o técnico não tem que sair dali. É um lugar que você tem que estar protegido para dialogar sobre as suas ideias. Mas na novela, a gente tem uma harmonia muito grande. Eu nunca fiz um trabalho onde eu me desse tão bem com todos os meus colegas e com a direção. Acho que isso dá para ver nas nossas redes sociais, porque a gente se curte. E não é uma novela fácil, são 222 capítulos. Mas eu acho importante falar que de vez em quando as pessoas têm opiniões diferentes e é importante ter, porque isso dá qualidade e leva qualidade para o trabalho, como eu te falei agora. Como é que faço essa cena diferente? Como é que eu chego num resultado diferente? Então, é muito mais no sentido do conflito de opinião do que no embate pessoal, alguma coisa que Com certeza, e eu acho isso muito importante em qualquer processo criativo.
independente se você é um advogado, independente se você é um engenheiro, vai ter uma hora que vocês vão falar, pô, esse prédio vai para cá ou esse prédio vai para lá. Porque novela, diferente do cinema e do teatro, que são ou uma série, que são obras fechadas, que você sabe o começo, meio e fim, são obras que estão abertas. O Valcir assiste a novela e fala, Caio vai para lá agora. Você falou, Caio era vilão, né? Talvez, né? Não, Caio não vai ser mais vilão, Caio vai para cá. O Tony agora, eu vou trazer a Agatha para cá para brigar com a Irene. Então, é natural que seja uma condução feita por muitas mãos na história da novela. Claro que a palavra final é sempre do Valcir. Mas tudo se resolveu. O que eu quero saber teve um desentendimento na prática. Mas nunca teve um desentendimento. Teve uma divergência ali naquela cena que depois aconteceu. Perfeito. Outro assunto. Puxei a capivara das fofocas, tá? Vai lá. É que dizem que eu gosto de fofoca. Por favor. Teve uma história no condomínio que você mora dos cachorros. Sim. Que um dos cachorros, né, os cachorros pitbulls, até do cantor Orochi, teriam avançado. Teve ali toda uma comoção, até porque é um ser irracional, mas tem que ter ali algum cuidado. O Orochi chegou a te procurar para se desculpar em relação a esse ocorrido? Chegou. Eu sou muito fã do Orochi, acho que ele é um baita de um artista. Mas o que aconteceu foi que os cachorros dele estavam soltos e eu estava caminhando com a minha família, com a Sofia, com um cachorro pequeno, isso e aquilo. Na última hora eu falei, eu vou levar o meu cachorro, que é um Rottweiler, o Romeu. Botei ele na coleira e falei, vou levar ele para dar uma volta com a gente. E a gente estava caminhando no condomínio, o portão estava aberto e os 2 cachorros do Orochi saíram e vieram na nossa direção. Parecia até um filme que falei, isso não está acontecendo. Está acontecendo. Aí graças a Deus, o Romeu protegeu, botou os 2 cachorros para correr. Nunca vi ele tão orgulhoso de si mesmo. Ele estava super envaidecido, defendeu a família, mas depois a gente se entendeu, falei com ele e eu acho que tudo é uma conversa. Parece que foi um acidente que aconteceu, um funcionário dele deixou o portão aberto, foi o que ele me falou, mas a admiração continua. Mas a gente fica muito nervoso quando você pensa que a sua filha poderia ter sido atacada por um cachorro como um pitbull. E vou te falar, é importante não falar mal da raça do pitbull. Sim. Porque o cachorro, que é cão de guarda, e o meu cachorro é cão de guarda, são cachorros para protegerem a casa. Quem errou foi quem deixou o portão aberto. Exato. Né? Porque o cachorro cumpriu a função dele. Mais uma. Vai com força. Teve uma história que você tinha, assim, se incomodado, disseram que você se incomodou com uma festinha, uma música mais alta que uma ex-BBB, a Bárbara Heck, teria feito ali na vizinhança, que você teria até chamado a polícia. Rolou isso mesmo? Não foi ela que fez, ela era uma convidada e ela foi super educada. A festa, eu não tenho problema com música alta, mas quando passa das 10 horas e a sua filha quer dormir e tem que ir para a escola no dia seguinte, a festa era diferente pro quarto da Sofia. Eu fui com educação, um pouquinho antes das 10 e avisei, pessoal, daqui a pouco vai dar 10 horas, minha filha tem que dormir. A gente vai baixar o som. Aí eu voltei, 10 horas, falei, vamos baixar o som. Aí abriram a porta e vieram algumas pessoas, e todo mundo falou assim, caramba, não imaginaram que era eu, né? E aí eu falei, pessoal, aí sim eu tinha chamado a polícia para conversar e teve um diálogo, eles baixaram a festa música. Parou, né? E aí desde então nunca mais tivemos esse problema. E é importante dizer que eu faço festa. Sim. Eu às vezes contrato uma banda de samba na minha casa, mas se um vizinho chega para mim e fala, tá muito alto, eu baixo. Continua muito alto, eu baixo, até todo mundo ficar confortável. E não precisa ser depois das 10. É à tarde, até porque eu vou dormir cedo. Você dorme cedo? Minha festa acaba cedo. Isso que eu ia perguntar, você dorme cedo, porque 10 horas já tá na cama? Não, em ritmo de novela, 11h30. Não, mas... Às vezes a gente grava de madrugada, né? O bate-papo tá bom, inclusive eu decidi pedir ajuda pra algumas pessoas nas ruas. É hora de dedo duro. Eu tava olhando no Instagram e eu vi uma foto sua com toalha na cabeça e parece que você não é adepto à depilação, né? Eu faço a minha... Não tudo, mas eu te garanto que uma boa parte, entendeu? Eu não vou falar o que eu ia falar porque eu posso sofrer um processo, eu não vou. Mas pode ter certeza que nem a Fernanda Montenegro fala, a gente é limpinha, tá?
Cauã, te acho o cara mais lindo do mundo. Eu li na internet esses dias que parece que você tá solteiro, é verdade? E eu fiquei sabendo também que você já ficou com um fã. Posso continuar tendo esse sonho? Diz que sim. Ah, por que não? Acho que pode sim. Encontros acontecem. Você já ficou com fã? Já. Cauã, eu queria saber uma coisinha da sua vida pessoal. Eu fiquei sabendo que você tá solteiro e uma amiga minha, ela mora aí no seu condomínio. E aí eu perguntei pra ela se ela vê muito movimento, muita mulher entrando aí. E ela falou que não tem muito. Você não gosta muito de levar elas pra sua casa? Pô, eu vou te falar, eu tô trabalhando tanto, mais tanto, que o meu foco, por exemplo, minha filha tá entrando na adolescência. E é uma mudança radical. Então, como eu tenho guarda compartilhada, eu realmente estou focado em prestar atenção nas mudanças da Sofia, assim. Mudança de comportamento, esse ano ela quis mudar todas as atividades dela, e eu e a Grazi trabalhando pra caramba, a Grazi fazendo Dona Beija e tipo assim, tendo que organizar tudo isso, mas a gente conseguiu. Ela tá no K-pop agora, ela adora aula de K-pop, sei tudo sobre a cultura sul-coreana dos K-pops, pode falar, Blackpink, vai lá, como é que é? New Jeans, e tutorial de maquiagem também, que ela tem. Você vai participando da parada? Não, eu assisto com ela, né? Skincare, muitos tutoriais de skincare e tal, pá. E eu tô trabalhando muito, então realmente até o final da novela, tô bem focado em trabalhar e cuidar da minha saúde, que é uma coisa que a gente não falou, mas essa novela me exigiu de um jeito que eu tive que mudar a minha forma de me alimentar. Eu procurei uma nutróloga e comecei eu posto a minha quentinha ali, eu levo uma bolsa bem grande, porque eu passo muitas horas no trabalho, eu levo meu almoço, lanche da tarde, às vezes eu levo jantar, eu levo às vezes um snack, uma coisinha para comer. Você tem a bolsinha? Eu tenho uma merendeira. Eu não tinha merendeira quando era criança e agora adulto eu tenho. Então, e eu levo muito. Que disciplina, tá vendo? Olha que eu legal. levo minha garrafa d'água que tá ali, você deve ter visto uma garrafa enorme, grande, de 2 litros, para eu saber o quanto eu bebi de água. Então essa novela realmente está exigindo muito da minha saúde, assim. Então eu tô focado nisso. Cauã, uma conhecida minha me falou que você não gosta de dormir de pijama. Fiquei curiosa pra saber como que você dorme. E qual que é o seu segredo para uma boa noite de sono? Eu durmo de cueca e camiseta. É bem básico esse durmo de cueca e camiseta. Ao longo dos anos eu fui vendo quando você faz uma novela, as pessoas não têm noção do quão espartano você é o ritmo, assim. E eu, por exemplo, não tomo remédio nenhum para dormir, tomei umas ervas, uma mulungu, tomei floral de bar, essas coisas e tal, e não fez muito efeito para mim. E aí eu percebi que eu tinha que começar a desligar o celular. Isso eu aprendi vendo uma entrevista do LeBron James, do jogador de basquete norte-americano, que é um cara que eu admiro muito, que cuida muito bem da saúde dele, tá jogando, tem 38 ou 39 anos, e ainda tá jogando em alta performance, assim. E eu sempre prestei atenção no Tom Brady, no Cristiano Ronaldo, em pessoas do Messi, o hábito que eles tinham para poder trabalhar em alta performance, assim. Isso é uma coisa que eu curto, que é natural para mim. E o celular é uma parada que eles fazem? E eles param o celular 1 hora antes de dormir. Aí eu li em outro lugar que a música clássica vai acalmando o cérebro, né? Vai mudando as ondas do cérebro, tem essa frequência 432 Hz. Se você botar num desses aplicativos de música, você vai encontrar. E vou diminuindo as luzes. Tô quase na terceira idade, né? Mas vamos lá, eu faço. Para. Outro dia eu pensei assim, falei, nossa, quanta mania, cuidado. Não. E aí eu vou abaixando as luzes e é engraçado que eu vou policiando a Sofia. Sofia, desliga a luz aí, filha. Parará. E aí eu vou acalmando meu cérebro para ter uma boa noite de sono. Mas eu queria dormir mais do que eu durmo. Média quantas horas você dorme? Eu durmo em média 6 horas a 7 horas. 8 horas é um dia assim que, tipo, a pilha tá cheia. Aí você acorda? Acordo muito... Tem que tomar até cuidado, porque eu acho que eu posso fazer muito mais coisas do que eu deveria. Acho que eu posso surfar, fazer boxe, isso, e vou, e 11 horas de trabalho e tal. Não. Planos para 2024.
que você tá planejando? pro ano que vem? Muitas fantasias, né? Não sei se vai... não sei se eu vou conseguir fazer disso realidade. Não, mas conta... divide um pouquinho com a gente, um pouco dessas fantasias. Eu quero, assim que a novela acabar, fazer uma viagem com a Sofia, só eu e ela, porque ela entra... ela volta às aulas no dia 1º de fevereiro. Então, eu quero fazer uma viagem com ela e ela é curiosa. Onde você quer ir? Vamos pra Costa Rica. Não, pai, eu quero ir pra Los Angeles. Eu falei, pô, calma aí, Sofia. Los Angeles, sabe? Ela já tem uma opinião assim que tem que nortear. E eu tento trazer ela sempre pra lugares onde tem muita natureza. E é muito engraçado que ela gosta de gelo e eu não gosto de gelo. Não? Não gosto de nada muito frio, assim. Então eu quero tirar férias com ela. Não escolheu o destino ainda? Ontem eu tive a ideia de ir para Galápagos. Galápagos. Não sei porquê, lá no Equador, acho que ela ia curtir. Aí eu tenho vontade de passar um mês na Indonésia surfando. Vai voltar? Tá querendo voltar? Tô querendo voltar. Mas aí ontem eu também tava conversando com um amigo, tava com vontade de voltar para Havaí. Eu tô querendo voltar a surfar. Surfar. Você falou que vai apanhar um pouquinho do mar. É melhor? Vou apanhar um pouquinho. Mas voltei a nadar. Se você for ver nos stories, eu voltei a nadar. Tenho ido na piscina uma vezinha por semana para o corpo ir se reacostumando, assim. O boxe é muito bom pro surf também, porque é o mesmo grupamento muscular. Voltei a fazer boxe. Você já fazia? Porque boxe é aqui, né? E surf é aqui, né? Perfeito. Então é muito bom. Mas vamos lá. Aí você vai tirar o ano que vem para descansar. Eu brinco que eu quero ter uma vida bem de quem tá de bobeira. Vai ficar suave. Mas eu acho que não vai acontecer. Ele falou de bobeira, mas é porque a gente pode não falar. Vai acontecer, sabe por quê? Muito, ganhou dinheiro esse ano que vem ele vai gastar o dinheiro que ele ganhou em 23. Não vai acontecer isso, porque a gente já tem uma revisão de capítulo, dia 29 de janeiro, eu já entro na sala junto com os roteiristas da minha série, pra gente revisar tudo que eles escreveram. Ler cena a cena, ver detalhes, porque uma das coisas interessantes de fazer um projeto investigativo, quase documental, é porque são muitos os detalhes que a gente pegou. Então não é uma coisa só da nossa imaginação. Então, histórias que a gente ouviu. Então acho que eu não vou... Eu sempre planejo férias mais longas do que realmente acontece. Vão acontecer. Agora eu entendi porque você falou fantasias. Ou seja, pode ser que compromissos de trabalho apareçam. Mas eu adoro ficar em casa. É muito engraçado. Eu não sou um cara que tem tanta necessidade em viajar. Eu adoro ficar em casa. Adoro rotina hoje em dia. Qual que é o lado glow, o lado mais legal da tua vida quando você olha pra ela? Minha filha. É rápido. Até por ter tido pais que foram muito jovens. Meu pai foi morar em Santa Catarina, eu via meu pai pouco. A minha mãe também sempre teve... A gente era de família pobre, bem pobre. Minha avó trabalhava como empregada doméstica. Minha avó nasceu deficiente física. Minha avó adotou minha mãe e a minha tia... sem ter casado, e a minha tia tinha um problema, ela era esquizofrênica, ela teve que ir para um hospício, ela acabou perdendo a vida depois de um ataque de esquizofrenia. Quem sou eu para dizer o que aconteceu, mas foi uma coisa muito forte. Nossa família tinha muito pouco recurso para poder entender o que aconteceu. Minha mãe vendia paçoca pelo Rio de Janeiro, a sala da nossa casa era uma fábrica de paçoca, eu bati perna com ela pelo Rio de Janeiro inteiro, em todas as lojas de produto natural. Então, ela era vendedora de loja. Minha mãe foi muito raladora, assim, teve uma história muito, muito difícil. Então, quando eu avalio toda a minha infância, que foi... Eu sofri muito bullying, porque eu morava na casa, eu era um menino que morava na casa, eu tinha uma mãe jovem, minha mãe era muito bonita. A minha tia não tinha um comportamento comum, normal, ela era muito grande, e a minha avó media 1,40 m por conta do problema que ela tinha nas pernas. Então a gente era uma família muito... Atípica. E eu sofri muito bullying na rua. Naquela época se brincava muito na rua, né? Eu morava numa rua onde era rua sem saída. E eu era um menino da família maluca. E quando eu lembro disso, e é engraçado, porque a minha filha hoje ela estuda numa escola bilíngue, muito boa, que é do lado da onde eu passei a minha infância. E a minha mãe, quando tinha 3 anos de idade, caiu do prédio
do 4º andar, na marquise. Ela caiu 3 andares com 3 anos de idade. Ela pulou da janela. E ela sofreu um arranhão. Toda vez que eu deixo minha filha na escola, eu passo e olho para a marquise daquele prédio. Eu perdi minha mãe por um câncer há menos de 4 anos atrás. A nossa família é muito curta, como eu disse. Eu e meu irmão cuidamos da minha mãe de cabo a rabo, não tinha mais ninguém para dividir essa responsabilidade. Quando minha mãe foi cremada, só tinha eu e ele lá. E a gente segurou essa onda juntos. Cara, tudo que eu conquistei foi por meritocracia. Você mesmo falou, eu fui amadurecendo aos olhos do público. Eu não tirei férias quando muitos colegas tiraram. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior, mas foi uma escolha. E eu aprendi a usufruir das minhas conquistas há muito, muito pouco tempo. Então, quando a gente fala do ano que vem, eu falo de sonhos, de coisas que eu nunca nem me deixei viver. Eu tenho muito orgulho do meu avô, que foi uma figura paterna, o pai do meu pai, que estava presente, da minha avó, paterna e materna, porque eu estudava em colégios de classe média, mas eu era pobre. Eu fui muitas vezes para a escola sem terem lavado o meu uniforme. E você é zoado na escola quando percebem que não lavaram o teu uniforme. E eu queria que tivessem lavado o meu uniforme. E não lavaram porque era má vontade, porque não tinha ninguém para lavar. Então eu tenho muito orgulho, sim. Isso me trouxe um olhar de empatia para as mulheres. A minha mãe educou eu e meu irmão de um jeito muito, muito bonito. Isso me trouxe um olhar gentil para quem está numa situação de dificuldade. Isso me trouxe uma coisa de que eu trato o meu diretor, a moça que serve o cafezinho igual. E eu vou conversar com quem tiver o papo mais interessante. Se for ela, eu não vou dar atenção para ele, eu vou dar atenção para ela. Se for ele, eu vou conversar com ele. Isso me trouxe uma coisa que me ajuda muito no meu trabalho, que é um lugar de humanidade. E eu tenho muito mais orgulho disso do que do sucesso artístico, financeiro, que eu tenho, e eu tenho orgulho de ter conquistado isso. Eu sei o quanto eu dei duro para conquistar essas coisas, mas isso é o que eu mais prezo. Quando eu perdi a minha mãe, eu me aproximei muito da minha espiritualidade. Eu faço minha oração todo dia, longa. Às vezes eu boto aquela carta de amor da Maria Bethânia para abrir o dia, que é maravilhosa, né? E aí eu rezo pro meu anjo da guarda e eu começo agradecendo. Foi um hábito que eu não tinha, que eu comecei a ter. Eu comecei a agradecer a minha quentinha. Eu comecei a agradecer que eu consegui dormir 7 horas ao invés de 6. Eu comecei a agradecer que eu posso oferecer para minha filha uma boa educação. Eu comecei a agradecer que eu pude malhar naquele dia do jeito que eu queria. Tem vezes que a rotina não deixa, você faz metade do treino. Eu agradeço quando treino meu jiu-jitsu no domingo. E isso foi me dando uma coisa que eu nunca imaginei, mas foi me dando mais paz. Porque aos 30 e poucos anos eu conquistei muito mais do que eu um dia imaginei. E eu não tinha muita paz. E a espiritualidade, e olhando para a minha caminhada lá atrás, que tiveram muitos momentos que eu estava numa bifurcação e eu podia ter pegado um caminho que não ia me levar. Eu podia ter escolhido o caminho mais fácil. E eu sempre escolhi o caminho mais difícil, o caminho mais honesto, e o caminho que fez eu dar o meu sangue. Eu queria que a minha mãe estivesse aqui. Eu sinto falta que a minha filha não tenha a avó. A minha mãe era louca na Sofia, porque a minha mãe foi adotada. E minha mãe não teve uma infância fácil. E ela queria muito adotar uma menina. E era uma loucura, porque ela no auge da doença, eu nunca falei disso, mas ela pesando quase 30 quilos, 40 quilos, ela parecia que naquela 1 hora que ela estava com a Sofia, e ela sempre foi uma pessoa de um temperamento muito forte, assim, ela era a pessoa mais doce do mundo.
E eu falei para minha filha que a minha mãe virou estrelinha. E ela virou mesmo. Eu rezo para minha mãe para que, né, que ela fique super bem. Eu mando rezar uma missa para ela de tanto em tanto tempo, que é uma coisa que eu aprendi, um hábito que eu não tinha para ela, para meu avô. Mas eu sei das derrotas e das dificuldades, e do que eu não tive e de que eu nunca vou ter. Porque tem faltas da infância que a fama não preenche, o sucesso financeiro não preenche. O que preenche é o amor da sua filha, o amor próprio. Saber dizer não, isso eu não quero mais, isso eu quero, isso eu quero. E eu sinto falta do meu avô, dessas pessoas. Mas quando eu fico mais tristinho, assim, saudoso, vai chegando o Natal, né? Você vai ficando mais saudoso, né? Aí eu lembro que eu tô construindo uma família linda com a minha filha. E que o futuro, se Deus quiser, vai ser... Que nem o Jonathan Azevedo fala, o Negueba, ele fala, luz na caminhada. Luz na caminhada. Luz, você tem muita... Que sua caminhada continue sendo assim. E obrigado. Eu só obrigado, posso te agradecer Mateus, pela oportunidade desse papo hoje. Obrigado. Eu sei que sua agenda é super apertada. Fiquei muito feliz, de verdade. Que bom. Que bom te conhecer mais. E a gente não sabia que era tão difícil fazer uma entrevista e ficar 1h30 assim. Olha, né? gente, essa parte é o formigamento, tem hora que dá. Mas Você fica mantendo naturalidade e mudando de E posição. eu fiquei com vergonha de reclamar, vou confessar isso. Porque eu falei, ele é atleta, ele tá super bem. Eu não vou demonstrar que tá difícil. Mas realmente... Valeu demais. Valeu. Mas Obrigado. foi uma experiência diferente. Obrigado. Obrigado. Deus te abençoe sempre. Viu? Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, Aproveita gente. pra dar like no vídeo. Um beijo, hein? Comentar, por favor. Foi ótimo. Obrigado. Ai.